Bom dia, meus amores. Feliz de encontrar com vocês de novo. Hoje nós vamos tratar de um assunto que não conversamos ainda. Vamos falar sobre sono e sonhos. E alguns vão pensar assim, tá, o que tem de especial em falar em sono? Mas outros vão pensar, opa, sonho? Será que tem alguma coisa mística, sobrenatural que pode acontecer nos sonhos? Pois é. Então vamos conversar sobre esse assunto. Quando o nosso corpo dorme, nosso corpo, que história é essa, Rogério? Mas não é a gente que dorme, não? Às vezes sim. Mas quando o nosso corpo precisa descansar, porque a matéria precisa de descanso, o nosso espírito ele consegue ficar um pouquinho livre. A gente, enquanto espírito, consegue ficar um pouco mais livre do que quando a gente está desperto. E aí o que acontece nesses casos? Eu posso sair daqui onde está o meu corpo e posso dar uma voltinha por aí. Posso encontrar pessoas que são amigos meus que estão no mundo espiritual. Posso encontrar com outros amigos ou parentes ou o que quer que seja, que estão encarnados também, do mesmo jeito que eu, mas que durante o sono também estão saindo para dar uma voltinha. O que importa é que quando nós estamos aparentemente dormindo, o nosso corpo é que precisa desse descanso. O nosso espírito fica livre, a gente fica livre. E exatamente por ficarmos livres, nós podemos sair por aí, continuando a fazer aquilo que nós fazemos durante o dia, buscando os nossos interesses ou simplesmente ficando à toa um pouquinho mais. É interessante a gente pensar nisso porque algumas questões são muito importantes nesse sentido. Lembra que nós falamos que no mundo espiritual a nossa vida continua do mesmo jeito que é aqui? Então lá tem escolas, lá tem hospitais, tem os nossos amigos, tem uma vida inteira exatamente igual a que nós temos enquanto estamos acordados, com direito a trabalhos, a fábricas e um monte de coisa desse tipo. Trabalho? Quer dizer então que quando eu morrer, quando o meu corpo morrer, eu vou ter que trabalhar? Se Deus quiser. E tem até uma musiquinha infantil que fala sobre isso. E o tema dela é assim: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Se na natureza tudo está em movimento e tudo está trabalhando sempre, por que a gente vai ficar o tempo inteiro parado olhando para o tempo? Nenhum de nós consegue fazer isso. Então, se nós estamos, vamos supor, preocupado com o trabalho que a gente tem que fazer aqui, quando a gente está desperto, quando a gente está acordado e a gente não está conseguindo resolver, pode ser que quando eu esteja dormindo, eu do lado de lá comece a encontrar com pessoas que possam me ajudar a resolver aquele trabalho. Tem muitos artistas e muitos profissionais, pesquisadores, que falam sobre isso, que foram dormir com dúvidas imensas sobre alguma atividade que tinha que ser feita e que quando acordaram parece que aquela ideia surgiu assim, quase que do nada, mas é como se a resposta que eles precisavam tivesse aparecido. E aí a gente cai na ideia do sonho. O que é o sonho? Sonhos são lembranças ou recordações daquilo que se passa durante o período em que o nosso corpo está dormindo. Como é que é isso? Tem aquele sonho que parece que é uma confusão de um monte de coisa. Sabe aquilo de a gente tá numa sala da casa da gente e de repente parece que começou a entrar todo mundo que na verdade é da nossa escola e aí aparece um personagem do filme que a gente estava assistindo como se fosse aquela confusão toda? Pois é, durante esse período do sono, o nosso cérebro precisa de uma válvula de escape, precisa de um descanso. Então aquelas coisas que nos preocuparam, aquilo que fica muito na nossa mente, é como se fosse surgindo, como se tivesse vindo à tona e elas se confundem nesses sonhos comuns que a gente costuma recordar na maior parte das vezes. Existe o sonho que é a lembrança do encontro com pessoas com as quais a gente esteve enquanto o nosso corpo estava adormecido. São chamados ditos sonhos espíritas ou espirituais, porque nele
eu, Rogéria, saio do meu corpo que se encontra adormecido e vou encontrar ou visitar meus amigos, meus parentes, meus colegas de trabalho, vou estudar e aí eu acordo com a sensação de que eu passei a noite estudando, ou eu vou buscar informações sobre alguma coisa que eu preciso e eu acordo com a lembrança daquela informação. Isso é porque eu realmente saí do meu corpo e fui em busca daquilo que eu precisava. Existem também os sonhos onde a gente se recorda um pouco das vidas que a gente teve. Esses são um pouco mais complicados de identificar, mas em algumas situações aparece como se eu estivesse vendo um monte de gente que eu não conheço ninguém e de repente eu olho para a cara de um e parece que o rosto muda, como se eu estivesse vendo uma pessoa diferente naquela imagem. Pode ser uma das opções desse tipo de sonho. Pode? Pode, porque não é regra. A mente humana, ela é muito mais complexa do que a gente imagina. E exatamente por causa disso, nós não podemos colocar numa única forma tudo o que acontece com todo mundo. O que importa é que, durante o sono, a gente experimenta um pouquinho do que é a nossa vida depois da morte. A gente pode passear por lugares onde a gente não tem a condição de estar passeando quando estamos aqui despertos. Nós podemos encontrar com amigos que estão distantes e que são muito queridos por nós. Como podemos encontrar também com aqueles nossos queridos, com os nossos amores ou com os nossos desamores de outras vidas, mas que se encontram no mundo espiritual, meio que de olho na gente. Um beijo imenso para vocês e só para lembrar, se tiverem dúvida, pergunta, qualquer problema sobre aquilo que a gente tem conversado, coloca nos comentários, a gente vai responder, tá bom? Um beijo imenso no coração de vocês. Fiquem com Deus.